Bom, boa noite a todos, agora oficial, né? Já conversei praticamente com todo mundo e poder contar com todos vocês. Boa parte aqui nossos clientes, amigos de longa data. E a gente está tendo um prazer duplo aqui, porque não sei se todos vocês sabem, eu já tinha tido a oportunidade de estar nesse ambiente aqui. Esse ambiente é recente aqui na CI. A gente batizou de Espaço do Empreendedor. E a Focus é uma das patrocinadoras do local aqui, juntamente com o Robson aqui da Cigan também. E a gente tem a maior satisfação de poder utilizar esse espaço aqui, que é o espaço do empreendedor mesmo, né? Então, a ideia é justamente essa, de trazer temas, trazer palestras, discussões, justamente para a casa do empresário, né? Então, nós como patrocinadores dessa ideia, não sei se todos viram, mas nosso logo está lá na frente, né? Aqui não, lá na entrada. Então, é uma satisfação poder estar aqui fazendo isso com vocês. E antes de passar para o tema, só vou fazer uma breve apresentação, porque talvez nem todos saibam. A Focus hoje está fazendo, hoje não, dia 10 de junho, agora faz 16 anos de vida. A gente tem hoje perto de 650 milhões em ativos em custódia, mais de 2 mil clientes. E a gente teve alguns desafios durante esse período todo, porque lá no início, o Cristiano é testemunha disso aqui. O Cristiano, se não é o meu cliente número 1, acho que ele está no top 5. E... Hã? Dos antigos, né? Então, o começo foi bastante complicado, porque as pessoas acabavam confiando na gente muito mais por amizade do que qualquer outra coisa, né? Então, e nós tínhamos só plataforma de bolsa. E o seu Antônio Carlos, que é o pai do Cristiano, muito amigo da gente também, pessoa de um coração gigantesco, eu vou dar uma força para ti, meu velho, né? Pegou e pá, botou um dinheiro, disse, cuida para mim desse dinheiro. E nós, aquele voluntarismo, né? Aquela coisa assim, quero entregar resultado, né? E na época, Felipe deve lembrar disso, a legislação permitia que nós operássemos em nome dos clientes. Né? Hoje a legislação, desde 2012, a gente não consegue mais movimentar ativos nas contas dos clientes, sem uma autorização prévia. Na época podia, o cliente dizia, bota 100 mil na tua mão, aí mexe. E a gente podia fazer isso. E naquele voluntarismo de querer trazer resultado para o cliente, novo, uma certa inexperiência, com perdão da palavra, fizemos merda, né? Aí o seu Antônio me chamou um dia lá, Humberto, vem cá, deixa eu conversar uma coisa contigo. Eu já sou rico. Tu não precisa me deixar mais rico. Então, assim, ó, eu preciso que tu faça uns negocinhos aí e tal, tá bom. Não precisa ir com todo esse esforço que tu tá tentando. Né? Ele foi a primeira lição que eu tive nesse negócio, né? De entender o que o cliente quer, né? Eu querendo entregar um negócio para ele e ele querendo outra coisa, né? Naquele momento, muito mais me ajudar do que querer ganhar dinheiro comigo. E num segundo momento foi bem interessante também, que aí veio um ponto de virada para nós, que a gente passou pelo subprime em 2008, que foi um desastre para quem trabalhava só com ações, né? Porque quem estava dentro do mercado ficou paralisado e quem estava fora não entrava. E a gente ficou meio sem saber o que fazer naquele momento. E aí, de novo, o seu Antônio, com a sabedoria milenar dele, eu nunca vou esquecer, acho que o Júlio nem estava ainda comigo nessa época. Ele chega lá no escritório, Jornal do Comércio debaixo do braço. Nós tínhamos uma mesa de reuniões, era um escritório pequeno, assim, Jornal do Comércio debaixo do braço, e ele senta. Pá, Humberto, vem cá. Ele circulou Gerdau, Bradesco, Vale, Petrobras. Ele tinha feito uma análise detalhada das empresas. As empresas, em função daquele derrame, estavam com valor patrimonial muito, muito baixo. Ou seja, para quem tinha vivenciado várias situações de mercado, como é o caso dele, que veio do mercado financeiro também, ele sabia que aquilo era sistêmico.
E aquilo estava muito barato. E ele disse, compra. Estou fazendo a TED para ti, compra. Parecia que ele tinha uma bola de cristal. Não sei se o Felipe vai lembrar disso, né? A volta depois do subprime, né? Quando voltou. E o V, né? O mercado voltou e eu, puta, mais uma lição, né? Nesse mercado. Só que aí o que acontece? A gente chegou à conclusão que nós não podíamos mais viver só dos guri da bolsa, né? Olha a cara do Júlio. E porque a gente entendeu que crise vai e vem. E se a gente viver só disso, o negócio não era sustentável. A gente foi procurar uma plataforma aberta, chegamos na XP. A XP trouxe uma inovação para o Brasil na época, isso era 2010, né, Júlio? Aquilo foi uma inovação, para nós foi maravilhoso, porque a gente pôde plugar vários tipos de investimentos, a gente então começou a poder oferecer outras coisas, trazer um pouquinho mais de estabilidade para as carteiras dos clientes. E depois veio a presença internacional, com a abertura da corretora dos Estados Unidos, depois teve a abertura lá na Europa também, e a gente começou a cada vez poder oferecer mais coisas para os clientes. E agora, a gente está num novo desafio, que a XP se tornou uma solução completa. Ela não é mais uma plataforma de bolsa, não é só uma plataforma aberta de investimentos. Com a abertura do banco, ela acabou trazendo solução em praticamente todas essas áreas, né? Asset, bancos, XP Empresa, seguradora, tesouro. E a XP Empresa passou a ser um desafio para nós, porque a maioria dos nossos clientes até tem empresa e muitas vezes não sabe que podem utilizar a plataforma da XP como solução. E especialmente aqui no Vale, né, a gente tem solução de caixa, câmbio e derivativos, até fizemos um evento ano passado, que vocês participaram com a gente. Nós temos a Antecipa, que é empresas que têm muito caixa e gostariam de, por exemplo, antecipar recebíveis de fornecedores e não querem montar uma financeira, então a gente tem uma solução para essas empresas também, para desconto. Tem o crédito, que é natural nesse contexto, mercado de capitais para estruturação ou de M&As, estruturar CRI, CRAS, ou seja, qualquer operação no mercado de capitais. A parte de seguros, principalmente a parte de seguros empresariais, a gente tem muitas soluções hoje, seguro garantia, não seguro de frota, seguro de vida, para muitas vezes a empresa tem vários sócios, e eventualmente pode ser interessante fazer um seguro para todos os sócios em função de sucessão, né? Então tem várias soluções pensado nisso também. E principalmente na parte de câmbio, né? A gente tem várias soluções. Aqui na CI a gente tem discutido muito isso, questão da variação do dólar, e a gente tem soluções para eliminar esse tipo de problema, né? Então, hoje o maior desafio nosso é justamente mostrar para o mercado que a gente não é mais os guri da bolsa, né? A gente ainda é muito visto com isso, né? E não é só uma plataforma, tem uma solução muito completa. Então a gente acaba aproveitando esses momentos aqui para apresentar isso para vocês e vocês tenham a possibilidade de conhecer um pouco mais desses produtos. E já entrando direto aqui para o tema principal, a ideia da gente fazer esse evento hoje era tentar, é um momento de transição, digamos assim, no Brasil, com a troca de governo, ainda tem muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer. E eu acabei conhecendo um cara faz uns 4 anos, eu acho, mais ou menos, e apesar da gestora que ele representa aqui ser uma gestora nova, tem um background de mercado dos sócios que é impressionante. E hoje a Vinland, que é a gestora que o Felipe representa, ela figura praticamente em quase todos os tops de avaliação que o mercado faz. E a gente acabou criando uma amizade. O Felipe tem uma lista de transmissão e é impressionante. É 24/7, sábado, domingo, daqui a pouco entra uma notícia. É quente, né? É impressionante as fontes de informação que o Felipe tem e a gente acaba ficando atualizado junto.
Ele até perguntou para mim, Humberto, tá demais esse negócio? Não, manda mais, que é o que a gente precisa. E eu não poderia ter um convidado mais especial do que ele para vir falar aqui para vocês sobre o que a gente pode entender do atual cenário e para onde a gente caminha. Filipão, obrigado pelo convite. O palco é teu. Bom, a gente se tornou um grande amigo, é isso que a vida leva, né? Importante. O mercado vai e volta, as coisas acontecem. Estou no mercado desde 95 e sou apaixonado por isso aqui, né? Então é difícil o camarada sobreviver nesse mercado muito tempo sem ser apaixonado. Então por isso que é 24/7, né? Não é trabalho para mim, é diversão, né? Eu confesso que ultimamente tem sido mais chato, né? Porque só tem notícia ruim, né? Né? Pô, os caras da lista de transmissão me falam, Felipe, quando chega a tua notícia, eu até pego uma água, um copo de vinho, tomo um negócio, me dopo para ler a notícia, né? Porque lá vem bomba, né? É. Mas, infelizmente, a gente tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser realista. Eu acho que a verdade, ela dói, mas ela liberta, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar com um cenário realista. E estou no mercado desde 95, só me apresentando rapidamente. Comecei no pregão da Bolsa BMF, Mercadorias e Futuros, não da Bovespa, porque era separado antigamente. BMF ficava na Praça Antônio Prado e a Bovespa ficava na 15 de novembro, no centro da cidade de São Paulo. Não sei se quem daqui já teve a oportunidade de ir na Bolsa lá. E eu operei futuro, operei alguns, fazia call de agrícola. Aí depois eu subi para a mesa, fui promovido para o Banco Cidade, um banco que foi vendido para o Bradesco. Não sei se alguém conheceu o Banco Cidade aqui. Foi vendido para o Bradesco em 2002. Não quis ir para o Bradesco. Fui para uma corretora chamada Concórdia da Sadia. Aí fui agente autônomo lá, operando, intermediando operações em bolsa, a termo, volatilidade para clientes, pessoas físicas, jurídicas. Aí em 2007 o Morgan Stanley me contratou. 2008 veio o subprime. Aí eu falei, puxa, a vida, acabou minha carreira aqui, será? Né? Todo mundo empacotando lá, Lehman Brothers quebrando, Bear Stearns quebrando. Eu falei, agora vai. E aí, nos 44 do segundo tempo, o Bank of America salvou o Merrill Lynch. Aí os japoneses salvaram a gente, né, os Mitsubishi. E o Warren Buffett salvou o Goldman Sachs. Né? Aí o mercado deu uma equalizada. Final do ano, o Fed diminuiu os juros, deu uma tranquilizada naquele ano maluco lá. Aí eu fiquei no Morgan Stanley até 2011, fui para a Goldman Sachs, né? Um dos maiores bancos de investimento do mundo. Fiquei na Goldman operando bolsa até 2018, quando decidi fundar a Vinland junto com o André e com o James, que são os caras, são os gestores do fundo, né? São aqueles que fazem a mágica acontecer. O André, o James Oliveira foi um dos 5 fundadores do BTG, tá? Junto com o Esteves, tocou a parte de renda fixa do banco a história toda, de 92 a 2017. Um exímio trader de juros, moeda. E o André, do outro lado, que houve um casamento bom, né? Porque um é de juros, renda fixa, o outro cara é de ações, né? O André foi o único brasileiro, para quem não sabe dessa história, mas ele foi o único brasileiro que se tornou sócio de um banco de investimento americano na história. Ele se tornou sócio da Goldman Sachs em 2009. Tá? O cara trabalhou em Wall Street durante 25 anos. Os filhos estudam lá, ele é praticamente um gringo, né? Inclusive, nós estamos abrindo um fundo offshore. Começo, 1º de junho agora, um fundo offshore para brasileiro que tem conta lá fora, né? Propício, com esse dólar abaixo de 5, tem que, ó... Né? Brasileiro que tem conta lá fora e estrangeiro, tá? Porque é um fundo offshore. Então, a gente está com 5 anos de vida, como o Momberg falou, conseguimos atingir aí o primeiro lugar do Banco Central em acerto de IPCA e Selic. Então, a gente tem um time de 5 economistas lá, que ficam o dia inteiro ali calculando dados, coletando dados para ter assertividade de dados aí, principalmente inflação, né? Que é o mais importante, o que guia tudo. E fomos considerados pela Exame também o 3º melhor fundo multimercado da indústria, por 2 anos consecutivos já. Então a gente está... Só que esse ano estamos mal, né? Esse ano não está bem, não. Não estamos bem, como a indústria não está bem. É um ano difícil, é um ano que
nem os mercados estão reagindo de acordo com os diagnósticos, né? Com as expectativas. Então, os mercados estão desconectos, então muita gente está perdendo dinheiro, sendo estopado, juros altos no mundo, aí o pessoal acaba correndo para um lugar mais seguro, né? Que é os juros, aí larga a mão de investimentos interessantes. Então, está acontecendo uma bagunça nesse universo de investimentos. Isso acaba afetando toda a cadeia, né? Não tem jeito. Né? Eu acho que tudo começou, porque nada começa do nada, né? Então a gente tem que puxar um pouco para trás para falar para frente, né? Então não adianta a gente também só falar o para frente sem entender o que está acontecendo. Então o mundo se inundou de dinheiro, a inflação foi para cima, a gente ganhou muito dinheiro em 2022, porque a gente percebeu que essa inflação no mundo era uma inflação extremamente nociva e violenta. Tá? Que não ia ser qualquer aumento de juros que ia acalmar essa inflação. Ia demandar tempo, ia demandar esforço. E a gente acertou. Né? Só que a inflação ainda é persistente. Né? Só que está acontecendo uma coisa. Além dela ser uma inflação persistente, o mundo entrou num colapso de empresas e custo, né, de dívida, porque a maioria dessas empresas tinham tomado dívida a zero, agora o custo aumentou, para rolar é ruim, né, então o balanço dessas empresas algumas empresas estão começando a ficar ruim, e aí você já tem um aperto de crédito no mundo, e aí você tem agora, né, daqui alguns meses, uma desaceleração da economia global. Estamos falando de recessão. Então você imagina, inflação alta e recessão? Né? Como é que funciona? Né? Então os mercados estão totalmente desconectados. Então, acho que para falar um pouco aí de cenário, começando por China, a gente, desde o ano passado, estava enxergando que a China ia começar esse processo de reabertura, né? Porque lá os caras ficaram trancados 3 anos de verdade. Né? Não foi esse lockdown gourmet que nós tivemos aqui, né? Lá o cara saía na rua e tomava um pau. Agora preso. Né? Lá o cara tem que ficar em casa mesmo. Não teve escolha. E aí o chinês é um poupador e essa poupança acabou se engordando ao longo desses 3 anos. E a gente falou, cara, quando tiver essa abertura, que o chinês vai fazer essa reabertura da economia, porque ele está perdendo dinheiro. Né? O próprio chinês está perdendo dinheiro com essa história do Covid-0. Né? Eles entregaram 2 anos de crescimento pífio, 4,5%, 5%. A China crescia 14% ao ano, há 10 anos atrás, 12%, 14%. Chegou 4%, 5%. A China falou, pô, vamos reabrir. Né? Aí começou a reabrir a economia. Então a gente estava muito otimista com China crescendo mais, perto de 8%, mas tudo vindo o motor da economia é o consumo interno, não é o imobiliário. O imobiliário não ia estragar como estragou os últimos 2 anos, porque teve aquela bolha da Evergrande, vocês chegaram a ver, teve aquela bolha imobiliária, aí o governo chinês tentou ser proibitivo naquela bolha, acabou soltando algumas declarações infelizes, do tipo, cara, a casa é para morar, não é para especular, e aí o minério de ferro saiu de 120 para 80, era como se fosse um tiro no próprio pé. Aí, de repente, quando eles olham para debaixo do tapete, toda a dívida dessa bolha era interna. Era consumidor interno, era o fornecedor interno. Ele falou, cara, se eu estourar essa bolha, eu vou me explodir. Né? E aí a China tem dono, gente. Né? A China é país de dono. Então ele pegou o problema, botou no colo dele e falou, acabou. Deixa comigo que eu resolvo isso aqui. Aí começou a abrandar as taxas de juros, de financiamento, começou a liberar um pouco mais de financiamento. Demorou 2 anos para os preços de casa pararem de cair. Só agora o preço de casa na China parou de cair. Porque imagina, a camarada tinha 4, 5 imóveis financiando. Né? Aí os caras começaram a desovar imóvel porque não tinha mais dinheiro para sustentar o financiamento. E aí o preço de casa, naturalmente, foi indo para o buraco. Agora os preços de casa pararam de cair. Agora. Né? E teve um aumento de transações de compra e venda. Ou seja,
pessoal está se animando a voltar a comprar casa, qualquer coisa, imóvel lá nos Estados Unidos, na China. Mas não vai ser o motor. Não vai ser o motor que vai fazer com que a economia chinesa suba forte. E sim o consumo interno. E por isso que a gente não tem nenhuma commodity metálica, por exemplo, agora. Então a gente não tem minério de ferro, a gente não tem aço, nós não temos petróleo, né? Porque a gente está vendo uma recessão vindo. Né? A única coisa que a gente tem é proteína, é carne, que o chinês vai consumir carne. Né? O pessoal vai para o restaurante, vai sair, vai viver, né? Trocar chinelo, trocar carro. Tudo consumo interno. Né? E um pouco de ouro nesse ambiente inflacionário. Tá? Então, esse é o panorama de China. Acho que eles vão entregar um crescimento próximo de 8, entre 7 e 8. Bem melhor que o ano passado, mas também nada como eles entregavam antes. Porque tem toda uma história dessa história do Covid, essa história do imobiliário por trás. Então, eles estão ainda voltando aí, né, tentando crescer. Mas vão crescer mais que o mundo, né, na verdade. Né? Se for olhar para o resto do mundo, eles vão crescer muito mais que o mundo. Né? Estados Unidos, eles estão com uma batata quente na mão. Né? Como eu disse aqui, a inflação lá é persistente. É uma inflação duríssima de ser combatida, uma inflação alta ainda. O emprego, né? A gente olha a economia americana debaixo de 3 pilares, né, importantes. Né? Industrial, né, que já foi afetado pela taxa de juros. O industrial já está em níveis de recessão nos Estados Unidos. Aí você tem um pilar de serviço, que foi muito modestamente afetado, mas o pilar principal, que é o emprego, esse está firme e forte. O emprego nos Estados Unidos é, cara, assim, a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. 3,1, 3,2, se não me engano. O camarada só não trabalha porque ele quer ser alguma coisa na rua mesmo. Porque senão ele tem trabalho. E o pessoal está ganhando dinheiro. Né? E estão gastando. Então o consumo ainda continua forte, alguns indicadores continuam fortes. Só que a gente já vê uma nuvem negra vindo ali no fundo. Principalmente do lado do crédito. Né? E no meio dessa quizumba toda, teve essa história do SVB, desses banquinhos regionais, que fizeram uma tremenda barbeiragem. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, deveriam deixar tudo quebrar. Porque foi barbeiragem que eles fizeram. Né? O próprio Esteves falou, meu estagiário tocaria o banco melhor que esses caras tocaram. Né? Eles erraram em umas premissas básicas, né? de crédito e rede de crédito. Como se o cara estivesse dando, vamos falar aqui rapidamente, didaticamente, o cara deu crédito para vocês todos a uma taxa de 1% e o cara não se redeou. O cara não fez o RED, tipo, vamos supor que a taxa de juros suba para 5. Pode acontecer, ele não fez o RED. Aí a taxa de juros foi para 5. E aí ele falou, tô lascado aqui, PDD, né? Tô perdendo dinheiro. Aí, quer ver como é que quebra banco? Né? Momberg, acho que o fulano tá quebrando. A Momberg liga para outro, o fulano tá quebrado. Aí acabou. Assim quebra banco. Correria. Para banco, acabou. Não tinha como pagar resgate. Aí, SVB, Fed, tá aí? Né? Me ajuda. É isso que aconteceu. Né? Aí, mamãe Fed foi lá e salvou esses bancos. Né? Começou a piorar o balanço dele de novo. Com linha de crédito para esses caras aí. A sorte é que equalizou esse problema aí. Né? Porque se começa a se alastrar mais, aí, meu amigo, aí o negócio fica feio. Né? Mas equalizou. Tá? Foram os bancos regionais ali, alguns bancos menores, equalizou, o Fed foi, botou na mesa e falou, quem precisar de liquidez me chama. Pronto, acabou. Aí o pessoal da turma lá do bairro falou, não, o Fed vai salvar, então não precisamos correr para pegar dinheiro do banco. Então parou essa corrida, então você tem uma linha no balanço do Fed que tem ali demanda de liquidez. E a gente está acompanhando também essas transferências de bancos pequenos para bancos grandes, isso diminuiu muito. Tá? Mas a nuvem negra está vindo. Né? O que é essa nuvem negra? É o crédito baixando. Né? O crédito arrefecendo, o crédito caindo. Então as pessoas estão sem crédito. Está difícil de achar crédito. E aí isso vai levar para uma desaceleração da economia. Né? E esses juros vai ficar alto até o final do ano. Então esses juros mais a desaceleração do crédito vai levar à recessão americana.
Que vai acontecer agora, daqui 2, 3 meses. Né? Tá iminente de acontecer. Tá? Então, isso aí é um negócio que a gente está bem de perto olhando, não tem chance de juros cair nos Estados Unidos esse ano. Então, estou com uma batata quente. Inflação alta, uma recessão pela frente. Duro a vida ali. Né? Tá duro. E tem essa história também do teto da dívida americana que estão discutindo aí se... Aí é um puxa-estica do democrata com o republicano. É isso. Né? O democrata quer gastar, quer que o teto da dívida vá para cima. E o republicano quer puxar. Mas, no final, eles sempre entram num acordo. Né? Foram diversas discussões de teto de dívida nos Estados Unidos e todas elas chegaram a uma conclusão. Então, não vai ter problema nisso. A gente não vê, não tendo uma solução para esse negócio. E aí, trazendo para o Brasil, e aí depois a gente abre para a pergunta, que acho que é interessante a gente debater, né? O Brasil é um cenário, acho que bem complicado, né? Porque a grande preocupação nossa é em relação ao fiscal, né? E principalmente, né, a dinâmica da dívida lá na frente. Uma dívida preocupante, nossa. Nós tínhamos um teto de gasto, não existe mais isso. Tá? Na prática, não existe mais. Porque o Bolsonaro tinha um cheque de 100 bi para gastar. Já estava mandatado. E era isso que ia gastar. Estava dentro do teto, enquadrado. Né? O pessoal estava preparando já o orçamento. Aí veio essa nova turma aí. Né? Aí o cheque virou 280 bi. Não, pô, mas como assim? Pô, estourou o teto, o mercado meio leniente. Não, nós vamos... Aí solta o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal aí foi Zé com Zé, né? Que a gente falava na Bolsa, né? Não tem significado algum aquilo. Tem algumas travas e umas punições se o cara aumenta o gasto, mas no final do dia o cheque já está escrito. Ele já tem o tamanho do cheque. E aí, o que eles não conseguem explicar é como eles vão arrecadar os 200 bi para fazer com que essa dívida fique em torno de 1% do primário, do déficit. Né? Cara, arrecadar 200 bi, ele vai ter que tributar o ar que a gente respira. Eles não conseguiram nem tributar o site de bolsa das meninas da Shein lá, que voaram em cima dele. Né? Site asiático lá, os caras foram para cima dele. Né? Recuou, senão ele ia morrer lá, o nego ia bater nele, matar. Essas meninas das bolsas da Shein aí, elas são violentas. Você que é louco? Vai taxar as minhas bolsinhas, meus negócios? Foram para cima dos caras. Recuaram na hora. Né? Muita coisa o Congresso vai vetar. Aumento de imposto não vai rolar aqui, não. Então a gente quer saber como é que eles vão pagar essa conta, pô. Né? É isso. Vamos puxar a história? Hã? É investimento. Minha mulher também falou isso para mim outro dia desse. Ela foi no shopping, voltou, amor, eu fiz um investimento para mim. Eu falei, como é que é essa história de investimento aí? Né? Vai dar coisa de retorno esse investimento. Né? Né? Foi no shopping, falou que fez investimento. Foi investimento, né? Tá bom. Estourou o teto. Eu só perguntei, estourou o teto ou não? Ficou dentro do teto? Pois é. Vamos puxar a história? Que nada pra gente é surpreendente. Nada é surpresa, né? Lá em 2002, quando o Fernando Henrique entregou a faixa para o Lula, ele entregou o país com um superávit primário de 3,2%. E o Lula, naquela eventualidade, disse, olha, estamos herdando o país com uma herança maldita e tudo mais, aquele papo que eles gostam de falar sempre. Aí o Lula, número 1, mandato 1 dele, ele conseguiu gastar, gente, 6,2% do PIB real. Só para vocês terem uma magnitude, com o teto do gasto que o Temer, maravilhoso Temer, botou, ele falou, olha, a conta é 0,5 do PIB real. Então você pega o PIB, desconta a inflação, multiplica por 0,5, você tem um montante de dinheiro. É isso que você pode gastar. Por o seguinte. Pronto.
Tá bom? Ótimo. O Lula gastou 6,2% do PIB real no primeiro mandato. E no segundo mandato ele gastou 8,4% do PIB real. É uma gastança sem freio. Né? Só que ele foi agraciado por um movimento de commodities, no primeiro mandato 44% para cima, no segundo 48%. A China crescia 14%. Aí essa turma, a teoria econômica dessa turma é: a gente gasta, o PIB sobe e o PIB paga essa conta. É isso que eles acreditam. Só que ele entrega o governo para Lula, o país para Dilma, com um déficit primário de 2%. Comeu 5 a 6% de PIB nessa trajetória e fala que foi responsável fiscal. Nunca foi responsável fiscal. Nunca. Aí a mulher lá, tocando o vento, maluco, viajando, foi para cima, continuou enfiando o dedo na cara de todo mundo, foi empichada. Sai daí, você vai explodir todo mundo. Né? Tiraram ela. Sai daqui, pelo amor de Deus. Né? Pegou um vento contra e... Cara, o nego pegou, falou: cara, amiga, vamos, tchau daí, sai daí. Senão nós vamos se lascar aqui. Né? Aí veio o Temer, melhor presidente do Brasil. 7, 8 meses, o bicho, pá! Parou, pessoal. Vem aqui, aprende com a gente aqui, meninada. Botou todo mundo do lado e falou: vem comigo. Vamos botar o teto de gasto aqui? Vamos. Fez o cálculo, bum. Teto de gasto. Lei, ótimo. Fecha. Acabou com essa TJLP do BNDES. Acabou esses empréstimos subsidiados para empresas aí. Fecha isso aí. Acabou. Não vai ter mais empréstimo subsidiado. Se a empresa quiser ir, ela vai ao mercado. Porra, espetacular, né? Vai competir com o mercado. Mercado aberto. As empresas tiveram que... crédito privado. Começaram a vir para o mercado. Olha, sou empresa XYZ, XPTO, meu balanço é esse. Tem que provar para mim e para você que a empresa é boa. Não é só para os amigos do BNDES. Né? Aí, concorrência. É isso. Né? E fez a trabalhista e encaminhou a previdenciária. De mão beijada para o Bolsonaro. O goleiro amarrado para bater no gol. Porra, né? Em 7, 8 meses, o cara resolveu o problema do Brasil na raiz. Que é acabar com o gasto acima da receita, propiciar um juro real de equilíbrio menor, porque o juro no Brasil sempre foi alto por causa disso, por causa desse descontrole que a gente sempre teve, e só não foi maior porque essa turma gosta de enfiar o dedo na cara dos presidentes do Banco Central. Foi assim com o Manteiga, baixa o juro aí, foi assim com o seu Alexandre Tombini, baixa o juro aí, foi assim com o seu Levi, fica quieto, baixa o juro aí, o cara não durou 2 semanas no cargo. Né? É isso que eles gostam, é isso que eles fazem. Então, para a gente não é surpresa. Né? Então, como é que lidar com um cenário desse? A gente vê no Brasil uma chance de cair juros em setembro. Né? Você vê o preço das commodities caindo, está aliviando um pouco a inflação, né? Está aliviando um pouco a expectativa de inflação para os outros anos, mas bem de leve. Um ambiente propício para corte de juros só ali em setembro desse ano. Nada antes. Tá? Nada antes. Setembro para frente, como é que vai ser? Muito devagar. É 0,25, mais 0,25, mais 0,25. Né? Vai fechar o ano em 13, 12,75, olhe lá. Tá? Nada de muito corte de juros. Ou seja, o juro vai continuar alto. Essa é a resposta para vocês. Né? O ano que vem, se tudo belezinha, né? Se nenhuma bomba aparecer, ele leva esse juro para 10 e entrega para o Galípolo, que é o próximo presidente do Banco Central, e aí oremos. Né? Entendeu? Então, assim, temos um plano, mas temos um problema que é de dívida pública aqui na frente. Né? Tem um ambiente bom de queda de juros, inflação um pouco menor no mundo, mas tem um ambiente de recessão de um lado, né? de queda de atividade. E veja bem, aqui no Brasil as coisas estão boas ainda. O emprego está 8,7, o desemprego é 8,7, um dos menores da história ainda. O Brasil circula ali. Ele fica entre 8 e 14, né? De desemprego. Então estamos no piso ainda. Então, quer dizer, as coisas não estão destruídas no Brasil ainda.
Então, cara, é um momento, pessoal, aí de tem que ter muita tranquilidade, né? Acho que muita tranquilidade. Esses caras aí da Focus aí são caras conhecedores aí, acho que são macaco velho de mercado, não são meninos aí inexperientes, sabem muito bem orientar vocês aí nesse momento, que é um momento que não pode. Eu brinco com o Momberg e falo para ele: olha, Momberg, esse ano, cara, é um ano que você não precisa fazer gol de bicicleta. Né? Você pode quebrar o pescoço se fazer um gol de bicicleta. Né? Esse ano é para fazer o básico. Né? O básico. Né? Encostar ali no juro, esperar um momento ali bom para você dar alguma tacada em umas coisas boas aqui, se tiver uma volatilidade maior, mas proteger patrimônio, né? Bonitinho. Se não tem dólar, minha opinião é que tem que ter um pouco de moeda forte, proteção do teu patrimônio em relação à moeda forte. Né? O Brasil é um país emergente, tá? Então, nós temos que ter uma proteção em relação à moeda forte. Né? Não é para você especular o dólar, é para uma parcela do patrimônio. Eu tenho uma parcela, eu tenho uma pizza minha que eu sigo fielmente a minha pizza. E eu nem olho para a cotação do dólar. Entrou R$100 da minha conta, 20% vai para o dólar. Só que lá fora eu boto ele para funcionar também. Não é para ir para Disney. É para funcionar o dinheiro. Boto ele para render. Né? Tem várias maneiras de você rentabilizar teu dinheiro lá fora. Acho que é isso. Acho que tem que tomar cuidado. Não é hora de fazer grandes aventuras, né? De entrar em grandes montanhas russas. É um momento de cautela aí em relação ao Brasil. Agora, o mercado pode melhorar um pouco aí. O mercado está querendo ser feliz mesmo. Já aceitaram tudo aí, né? O mercado aceitou tudo. O mercado está afim de ser feliz. Essa é a realidade. Pelo menos num curto prazo. Ver, o mercado subindo aí, vamos que vamos. Vamos embora. Vai passar esse acabouço, tira da frente. Vamos embora. Mas lá na frente é o problema. E já viu esse filme. Então a gente está cauteloso em relação ao Brasil. Acho que não deveria estar diferente. Né? Fazer um call de bolsa, que bolsa vai para 150, 160, é uma coisa de loucura. Mesmo com os juros caindo. Não tem condição. Né? Porque a dinâmica do país está indo para um lugar complicado. Tá? Aí eu pergunto para vocês aí, vamos embora. Depois vocês cortam os pulsos em casa, mas agora vamos perguntar. Só um pouquinho, porque a gente está gravando daí. Felipe, obrigado aí pela explanação. Acho que deu para dar algumas luzes aí. Mas eu fiquei com uma dúvida em relação à inflação. Tu falou assim, lá fora a inflação está resiliente e aqui a gente vê ela que começou a cair. Até onde ela cai, quando é que ela volta a subir, qual é a expectativa nesse sentido? A inflação, a projeção está caindo. A corrente, mais ou menos. O último IPCA foi surpresa altista. Altista e espalhada. O que é pior, porque é qualidade, né? Quando o camarada olha para o IPCA, você tem que olhar o núcleo. Né? Que você expurga do IPCA todos os itens voláteis, que é gasolina e alimentação. Tira isso fora, o resto a gente chama de núcleo. Né? É aí que é o que você tem que olhar com um microscópio. Como é que está essa inflação aí? Então, ela foi ruim. A figura dela foi ruim. Então, quer dizer, o próprio Banco Central soltou uma nota hawkish aí, muito dura, em relação à inflação. Não está vencida. Não está vencida. A gente acha que esse ano ela fecha em 5,7, o IPCA, e ano que vem, perto de 4. 4 e pouco, 4,20. É isso que a gente está vendo para a inflação. Um juro real de 6 ano que vem, 5 e pouco, 5,5. E um juro real esse ano de 7. É isso. As commodities estão contribuindo para a inflação cair um pouquinho. Elas estão caindo na média 20%, 30%. Os grãos, petróleo, minério, então está contribuindo isso bem. Mas os serviços estão muito fortes.
Aquilo que eu te falei. Atividade no Brasil extremamente forte. Cara, fui num restaurante em São Paulo. Cheguei 7 horas da noite. Fila. Fila. 7 da noite. Shopping. Abarrotado. Não tem um lugar para você respirar no shopping. O serviço está ainda indo embora. Está impressionante, está muito forte. Fila para comprar carro. Tem fila para comprar carro. Quem que vai perguntar? Por gentileza, nós sabemos que hoje a legislação no Brasil está completamente falha. Quem está mandando são pessoas assim que não estão obedecendo exatamente à Constituição. Muito bem. O programa de governo do PT mencionou alguma coisa como aquilo que o Collor fez, ou seja, de repente abocanhar o dinheiro, né, que existe no mercado em aplicações, né, de diversas espécies, e devolvê-lo lentamente a um juro muito baixo, mais baixo que o juro normal. Isso assustou muita gente, inclusive a mim. Todos aqueles que têm investimentos nessa área monetária, assim, entende, ficaram assustados. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito da possibilidade de que isso possa acontecer nesse país. Posso queimar minha língua, mas a chance é zero. Chance é zero de acontecer isso. Tá? É uma... Não, mas... Não, não, vamos lá. Esse aí, ele... Bom, a gente já viu no passado que isso aconteceu impeachment, né? Então, eu acho que se isso acontecer de fato, a gente teria outro impeachment. Tá? Que ninguém aguentaria, né? Acho que o movimento seria grande. Acho que não vai fazer isso. Não tem menor cabimento. Concordo, mas de fato ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Isso não vai fazer. Suicídio. Perfeito. Essa é a palavra. Assim, não quer cometer suicídio. Então vamos não ficar tranquilo, Felipe. Hoje saiu um comentário aí das Nações Unidas, da ONU, né, falando sobre não sei se já há evidências, mas de uma próxima pandemia, né, ainda mais letal que a Covid. E aí, quando a gente olha para o quanto foi impresso de dinheiro por quase todos os países, e principalmente os Estados Unidos, né, o que emitiu de M1 aí, acho que é 70% do que foi emitido em sei lá quantos anos. Se vier outra pandemia, nem estou falando de investimento agora, proteção do nosso dinheiro, mas falando de mundo, de bancos centrais, tem saída do jeito que a gente está alavancado, os bancos centrais ferrados? Quem vai salvar esses bancos centrais se vier uma outra pandemia no jeito que a gente está agora? Não sei se vai ter uma pandemia ou não, a gente não consegue saber essas coisas, né? Meio que um achismo, né? Isso aí não dá para saber. Mas se vier uma igual a que a gente teve em 2020, agora, na sequência, aí ninguém aguenta. Não, aí ninguém aguenta. Acabou. Se tiver uma na sequência agora, pô, se daqui 10 anos tiver uma, o pessoal tem um respiro, as empresas, né? Agora acho que agora ia ser como chama, um cometa destruidor, né? Mas nem fala um negócio desse. A ONU, né? Sei lá. Perguntar, com esse aumento aí de gastos do governo, né, 37 ministérios, criando emprego, conselhão, papapá, tudo aquilo que a gente brinca e fala, né, Monberg, mas que aumenta muito o custo do governo. Com o aumento de impostos em tudo quanto é área, hoje falaram, inclusive, em volta da CPMF, não sei o quê, eu disse, meu Deus. Então, assim, a gente vê que o governo não tem como pagar a dívida que está fazendo e quem vai pagar somos nós com aumento de impostos. Certo? Primeira pergunta, como tu vê o Brasil daqui a 2 anos? Como tu projetaria
o dólar. Em cima só dessa premissa, só dessa hipótese daqui a 2 anos. E uma terceira pergunta, se não for muito, paralelo a isso, olhando para a política, tu vê aprovação de leis de censura, coisa e tal, Flávio Dino falando um monte de bobagem todo dia, se não aprovar aqui, aprova por aqui ou por lá. Tu acha que essa parte política, até onde ela vai, usando uma palavra chula, esculhambar com a economia? Ou a economia passa do lado? Mas a nossa preocupação, como eu falei aqui, ela é grande com a dívida. Pode ser que não seja agora, no curto prazo, mas daqui a 1 ano a gente vai estar preocupado com isso aí. 1, 2, né? Que seja. Mas assim, a gente tem uma preocupação na frente. A gente já enfrentou essa situação. A gente sabe como é que é isso. Então a gente provavelmente vai estar enfrentando a mesma coisa. A não ser que os caras consigam passar 200 bi em arrecadação mesmo. Cara, vai ter que voltar a CPMF, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que fazer dividendo, CPMF, vai embora. Assim, a gente acha muito difícil o Congresso falar fechado, canetar tudo que os caras querem tributar. Então, a resposta para você é: pode ser que tenha tributos aí pela frente, dividendo, etc. Né? Isso aí é uma coisa que até o Paulo Guedes já estava encaminhando. Mas 200 bi? Pode esquecer, isso aí eles não vão conseguir entregar. E aí a dívida piora lá na frente e começa a ficar ruim o negócio. Isso se os gastos não aumentarem, coisa que vai acontecer. Isso. Aí nesse cenário a gente já sabe, né, que não é agora, porque o carrego está alto, o juro é 14, aí o pessoal olha para o dólar e fala, não precisa ter dólar agora. Mas lá na frente o pessoal vai olhar para o dólar. Sempre, quando tem esses ataques especulativos ao país, esses problemas de dívida, o dólar sofre. O dólar é o primeiro mecanismo que o pessoal vai buscar ali o quê? Um porto seguro. Então, por isso que eu acho que assim, a moeda, o dólar, é sempre um bicho que você tem que ter ali como diversificação de carteira. Né? Eu acho que pode ser que não seja agora. Daqui 1 ano, 2. Pode ser que o mercado panique. Entre em pânico. E aí, porra, nossa dívida pública está piorando, 100%, acima de 100% do PIB. Aí o negócio começa a estreitar. Né? Dificuldade de enrolar título público. Né? Aí falta credibilidade. Aí, de repente, o Banco Central já não é mais o mesmo. Aí começa esse negócio a ficar esquisito. Aí o desemprego sobe. Aí o pessoal está na rua, está sem emprego, está sem dinheiro. Aí quando começa a pegar aqui, meu amigão, o negócio começa a falar alto. Né? Então, assim, pode ser que aconteça isso? Pode. Pode. Agora, em relação a essas coisas políticas, eu tenho muito pouca opinião em relação a isso, em relação à economia. Acho que bagunça, né? Acho que não afeta diretamente a economia. Acho que afeta o social, o povo. Né? Acho que as coisas ficam mais tensas ainda. O negócio que era para ter calma e amor está virando mais tenso. Né? Então, acho que é complicado, é ruim, cara. De qualquer maneira, para todo mundo que está aqui nesse país. É isso. No final do dia, está todo mundo aqui, tentando fazer com que as coisas funcionem, melhorem. Né? E aí você fica nessa dinâmica horrorosa. Não, dependendo. Você tem algumas. Bom, se não impacta diretamente a economia do país, né, você deixa para o lado mais político mesmo. Eu acho que em relação à economia, acho que o que a gente tem que olhar e focar é o legislativo nosso. Tá bom? Como é que vai ser a atitude do legislativo? Eles vão aprovar as questões? Como é que está o trâmite do governo em relação às aprovações das matérias? Não tem. Você vê, tá difícil. Os próprios, você quem lê jornal vê. Até os jornais estão falando que realmente o governo não tem base. Não tem base, né, para debater nenhuma matéria no Congresso e no Senado.
pessoal não quer mais conversar. Né? Então, isso é uma situação ruim para a economia. O Lira acabou de falar isso, olha, não tem base aqui para conversar. O Cajado. O próprio Cajado falou, cara, que é o articulador do arcabouço fiscal. Ele falou, cara, não tem. Eu estou tentando aqui, mas não dá. Né? Então, assim, as coisas estão muito jogadas. Isso é ruim para a economia. Esse negócio do Cajado, a coisa é tão maluca, que a maior oposição nesse momento agora é do próprio PT ao arcabouço fiscal. Isso é inacreditável, né? Então, o próprio PT não apoia o PT. Aí é samba do crioulo doido, né? Todo mundo ficou quieto e abriu espaço para fazer um novo assunto. Hoje de manhã eu estava gravando um podcast com o André lá, e eu fiz uma provocação com ele, que o assunto era inteligência artificial. E eu tenho estudado bastante esse assunto para entender o contexto, e ele é uma revolução que a gente está vivendo nos últimos 6 meses em relação a isso. Isso tende a gerar um ganho de produtividade no mundo muito grande. E eu diria que especialmente nos países menos desenvolvidos, onde tem menos automação. Quer dizer, vai haver uma aceleração da produtividade e tende a ganhar quem estava menos automatizado. Né? Eu sei que é um assunto fora do contexto aqui, mas eu não sei se tem alguma opinião de como é que isso afeta a economia, né? Se os países, especialmente os menos desenvolvidos, tiverem um ganho significativo de produtividade. Em relação à tecnologia, eu confesso para você que eu entendo um pouco sobre isso. Tá? Mas emprego, né? O emprego primeiro. Tá? Custo. Eu acho que aumentaria um pouco no começo, para depois diminuir. Tecnologia, cara. Tecnologia é investimento hoje. Né? Pensa assim, olha as devidas proporções. Vamos falar sobre matriz energética. Né? Estão tentando substituir o petróleo há quanto tempo? Aí você tem hoje a tentativa do energia solar, urânio, a eólica, né? E nenhuma delas funciona. Por quê? Investimento é violento. É violência. O pessoal não está conseguindo. E elétrica, né? Então, hoje o custo hoje é muito grande para isso. Mas eu acho que vai migrar para um lugar onde essa tecnologia, inteligência artificial, o próprio, você chegou a usar já esse chat GPT? Você viu que eu fiquei impressionado. Eu fiquei totalmente impressionado. O estagiário lá falou, vem ver aqui, Filipão. Eu falei, eu sou completamente da raiz. Eu não faço a menor ideia o que é isso. Eu cheguei assim, porque eu mal sei fazer uma planilha. Estou brincando, não. Os caras vêm do ITA, os caras são. Cara, o cara faz Python, não sei o quê. Eu falei, não, faz isso aí para mim. O cara, em 2 minutos, encosta para mim. Eu falei, maravilha. Ele falou assim, Felipe, só faz o seguinte, só aperta esse botão. Eu falei, tá bom. Só esse botão aqui? Pra você não errar, só esse botão, tá bom. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha só, como é que ele falou? Me ajuda a fazer uma publicação no Instagram sobre a Vinland Capital. Rapaz, eu não acreditei. O cara cuspiu. Assim, o modelo. Isso aqui você vai botar no cabeçalho, isso aqui você vai botar não sei o quê, aí você bota a foto aqui, e você vai botar esse texto aqui. Eu olhei, eu falei, mas de onde ele tirou esse texto, cara? Tá maravilhoso, perfeito. Né? Aí, cara, assim, uma coisa, tomei um susto, cara. Cara, isso aí vai ser uma coisa de maluco, cara. Esse negócio aí, o que vai ser, né? Eu não sei. Né? A gente tá, um negócio que está acelerando mesmo. Né? A gente, quer dizer, eu estou ficando velho para essas coisas, né? Mas talvez meu filho
sejam mais esse negócio aí. Mas eu não consigo enxergar onde esse negócio vai chegar, entendeu? Eu só sei de uma coisa, cara. Uma coisa que você nunca vai substituir é relacionamento. Isso aí você pode ter o que você quiser na vida. É chat GPT, GUI. Mas o relacionamento com pessoa, olhar no olho, apertar a mão, confiança, né? Fazer negócio olhando no olho, trocando ideia, né? Expondo as ideias. Acho que isso aí acho que nunca vai ser substituível. Nunca. Né? E é o que eu tento ensinar um pouco para a molecada que está surgindo aí. Né? É bacana, né? Você usar a inteligência artificial, tecnologia, mas também, porra, o cara, quando vai conversar com uma pessoa, o cara não consegue nem apertar a mão da pessoa, pô, né? Pô, fica atrás do computador o tempo todo. Fala, amigo, pô, conversa direito com a pessoa ali, vamos lá, aperta a mão dele e fala com ele. Né? Mas pode ser que o futuro seja isso aí, as pessoas viram um robô. Não consegue mais nem conversar com as pessoas de domingo, né? É um avatar, exatamente. Exatamente isso. Boa. Boa noite. 2 pontos. O primeiro é se o fato de o governo estar sem base, não conseguir aprovar aquilo que ele quer, se isso não é bom para nós. Esse é o primeiro ponto. Queria que tu comentasse sobre isso. Né? Talvez não acontecer nada que o governo queira seja a nossa salvação. Né? E o segundo é como é que vocês enxergam para a indústria, propriamente dito, já que vocês investem, estudam muito a indústria, essa mudança, né, geopolítica, da questão da polarização, se tende o Ocidente a se industrializar mais, qual é que seria a participação do Brasil nisso, né, olhando no médio e longo prazo? Bom, acho que você matou a charada aí em relação ao Congresso. É bem isso que você acabou de falar. Eu sempre brinco lá e falo assim que o Congresso tem que fazer a função de airbag. Airbag. Bate, explode o airbag, a gente não morre, né? Mas pelo menos você não morre, né? Quem já usou airbag aqui? Eu já usei 2 vezes. Funciona, viu? Aí eu te falar que funciona esse negócio aí, viu? Funciona de verdade. Funciona, dá um susto do caramba, mas funciona. Agora, em relação à industrialização, acho que o Brasil vem crescendo muito em relação a isso. Né? O Brasil tem se tornado um polo industrial grande. Não é pequeno, não. Tá? Eu estava até pesquisando sobre isso. Acho que, se não me engano, ele é o 8º do mundo, cara. Entre os 10 maiores do mundo. Eu ia falar isso. Tá? Óleo e gás. Acho que o agronegócio é o que o Brasil é bom, né? A agricultura hoje, ele representa... Sabe quanto que representa de exportação do Brasil hoje? A agricultura? 25%. Era 11% ano passado. E não é só grão, não, tá? É máquina também. Maquinário. Caminhão, máquina, coisa pesada. Pô, Randon, VEG. Esses caras são impressionantes. Aí essa história da geopolítica, tá claro o que está acontecendo, né, no mundo, né? Você tem um lado ali do Oriente, ali, China, Rússia, né? O pessoal ali querendo tirar um pouco da hegemonia do dólar, né? Da história dos Estados Unidos e tal. E o Ocidente tentando se virar nos 30. Europa com um problemaço debaixo do braço, porque é uma economia que não cresce, uma economia que também os juros estão subindo, a inflação está lascando a galera. Estão com um problema grande ali. E principalmente que são dependentes do gás ali da Rússia. Problema. Eles estão com problema. E aí, de um lado, os Estados Unidos com um presidente que... Né? Pô, e aí o chinês e o russo já
levantaram o peito, né? Estão tentando fazer com que as transações agora sejam nas moedas deles, tanto o rublo quanto o yuan. Né? Quer comprar um minério de ferro? Vai comprar com a minha moeda. Aí o exportador vai optar por sim ou por não. O importador, na verdade. Né? Então, agora o exportador do Brasil, que nem o Lula quis dizer que, não, por que a gente não trada na moeda chinesa? Ele foi para lá para falar isso, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, reversa. Se você é um exportador, você vai querer receber em yuan? Eu não. Eu não vou receber em yuan. Eu vou receber na moeda forte, que é o dólar. Por que eu vou receber o yuan num país onde o cara controla tudo? Controla a taxa de câmbio, controla o juro, controla se as escolas podem ou não cobrar inscrição. Os caras canetam tudo lá. O cara sumiu com Jack Ma. Né? Não vou receber nessa moeda. Isso. Então, assim, por que eu vou comprar uma moeda aqui onde o país é regido por está sob um regime de um cara que, na verdade, é autoritário. O cara faz o que ele quiser. Né? Eu vou querer uma moeda hoje universal ali, de livre comércio, que é o dólar. Então, se eu sou exportador, eu escolho a moeda que eu quiser. Vou vender meu produto pela moeda que eu quiser. Eu quero receber dólar. Acabou. Se quiser receber o yuan, você recebe. Eu não vou receber dólar. Meu business. Então, assim, pode falar o que ele quiser. Não, vamos, receba um yuan, vamos, os chineses são nossos parceiros. Não, cara, obrigado, eu quero o dólar. Faço negócio com ele, vendo para ele, mas paga em dólar. Né? Assim, essa história de tirar a centralização do dólar no mundo, isso aí é uma história que já vem há muito tempo e vai demorar muito tempo. Aí nós vamos discutir aqui Apocalipse. Apocalipse. Aí é Guerra dos Mundos ali. Né? Não sei se é agora, acho que não é agora. Do mesmo jeito, não, vamos usar, o petróleo vai parar de existir. O pessoal vai. Primeira fechada na torneira que deram lá, o pessoal, ISD, né? Começou a queimar carvão, papel, para se aquecer dentro de casa. Não tem essa história. Difícil mudar isso de uma hora para outra. Né? Então, muita coisa é muita falação. Então, tem que ter calma. É muita conversa, fala demais, e calma. Calma que a hora vai chegar uma hora que vai estreitar ali, né? E os fortes prevalecerão. Sim. Pois é. Mas, pô, obrigado a todos aí. Você quer perguntar, né? Nessa questão que tu falaste aí dos Estados Unidos, que está passando por esse momento agora, o Brasil, né, a mesma situação. Qual a expectativa cambial? Qual é a ideia dos economistas do mercado hoje que o dólar chegue? É um patamar estável do dólar. Hoje, né, perante a quem quer comprar ou quem está pensando enfim, né, de adquirir mais aí o dólar, aí, como tu falaste aí, né? Uma ideia disso aí, mais ou menos. Qual é o seu nome? Giovanni, vou ser muito sincero com você. Todo economista que tentou prever o dólar, ele passou vergonha. Ninguém acerta. É completamente difícil acertar o dólar porque são N variáveis. Não só as coisas externas. Então, o dólar é uma função de commodity, de diferencial de juros, de diferencial de inflação, CDS do país, que é o risco do país. Aí você tem as coisas dentro do país, que é o fluxo. É difícil você... O dólar vai fechar... E, além disso, é para onde o pessoal corre quando tem um ataque especulativo no país. Olha a Argentina. Não tem câmbio, não tem dólar na Argentina, gente. O cara quer dólar, não consegue dólar na Argentina. O juro foi para 97% ao ano lá. O cara não... Sim, o real, né? O juro real, né? Porque a inflação está 180, né? Então, assim, o dólar para a gente, respondendo
rapidamente, sei, uma maneira simplista, mas objetiva, o camarada aqui tem que ter um percentual, ponto, de carregamento no portfólio. Tá? Se você ganha X dinheiro, você vai botar X% desse dinheiro em dólar. Diversos bancos de investimento colocando a ideia de comprar dólar. Tá? Por que, nesse momento, o mercado está fomentando essa especulação ou essa ideia do brasileiro comprar dólar? O argentino não está comprando dólar, mas ele já compra dólar há mais de 30 anos. Uhum. O brasileiro... E quem fez isso está rico lá na Argentina, tá? Mas por que o mercado brasileiro está agora colocando essa ideia na cabeça do... Eu acho que não é agora, tá, Giovanni? Eu não sei, eu não estou vendo divulgação, mas o que eu quero dizer é o seguinte: caras como o Momberg aqui, né, que tem escritórios de assessoria de investimento, esses caras eles sempre propõem, quando ele senta na frente de um cliente, pessoas já sentaram na minha frente, embora eu sou do mercado há muito tempo, mas eles falam, cara, você tem alguma coisa de dólar fora? Não tem, pô, acho que tem que ter um pouquinho aqui, começa com 5, não sei o que. Então, assim, a proposta sempre vai ter algo no exterior. Porque nós estamos num país emergente, cara. Nós temos sempre o risco do quê? De ter uma especulação violenta aqui, um ataque especulativo, a nossa moeda desvalorizar violentamente e a gente empobrecer em relação à moeda forte. Esse risco aqui é iminente. Você sabe disso, né? Então não é de hoje, é de sempre. É desde sempre. Então o dólar hoje é um... Eu acho que eu posso ajudar um pouco também, Giovanni, que é o seguinte, tem dois efeitos acontecendo um pouco aqui também. A tecnologia trouxe muita facilidade nesse momento para fazer investimento lá fora. Antes, investir no exterior não era tão trivial. Hoje, tu pega plataformas que nem a Nomad, C6, Nubank, Inter, Avenue. A própria XP agora já tem a plataforma super amigável dentro do app para investir. Isso facilitou um pouco. O que acontece? Essa indústria tem que divulgar isso, né? Ela precisa fomentar, dizendo, ó, pessoal, tá simples aqui, ó. Faz uma TED, já mandou o dinheiro lá para fora. A operação de câmbio você faz dentro do app, né? É muito fácil fazer. Então, um pouco da publicidade que você está vendo é isso. E um segundo ponto que eu acho, aí é uma coisa de marketagem, é em cima de utilizar o medo como instrumento de venda. Né? Então, geralmente a gente brinca, né? Como é que a gente olha para o dinheiro? Ou com medo ou com ganância, né? Então, a gente olha para o que a gente pode ganhar ou o que a gente pode perder. E aí, com a troca de governo, eu acho que as plataformas também aproveitaram esse negócio para fomentar um pouquinho de medo, né? Quem sabe, a gente não sabe o que esse governo vai fazer, bota um pouquinho lá fora. Então, acho que juntou esses dois elementos que dá a sensação para a gente de que parece que agora tem um movimento. Né? Tem um movimento das plataformas de tecnologia que estão aí, elas querem vender, então é natural esse aumento de publicidade, mas eu acho que tem um aspecto de fomentar um pouco de medo também. O medo vai dissipar, isso é normal, né? Mas as plataformas vão continuar incentivando, porque ficou muito fácil. Hoje, com um clique, tu fez remessa lá para fora. Muito, muito fácil. Não era assim há menos de 5 anos, né, Felipe? O dólar? O Felipe acabou de dizer aqui. Não, eu acho que correndo o risco de errar, né? Eu acho que cai um pouco ainda. Acho que tem espaço. Eu diria assim, se fosse para cravar um número, eu acho que pode ir a 4,70. Assim, acho que é bem factível de ir até ali. Nós conversava, eu e o Luciano até, 4,90 já é hora de começar a encarteirar, né? Mas eu acho que pode ir um pouquinho mais, mas não muito menos que isso.
E é uma coisa que a gente fala também, principalmente para quem lida com quem tem negócios de comércio exterior. A gente fez um evento ano passado aqui, a gente trouxe o head da mesa de derivativos da XP. A gente tem N instrumentos, eu apresentei para vocês aqui há pouco, de como redear isso também, né? Então, eu ainda brinco, esse tempo o Diogo me colocou numa fria lá num evento, acho que o Dil vai lembrar, lá no Dinner Talk, né? Ele chegou para mim, o André vai falar quando é que vai estar o dólar, né? E aí eu disse, para te falar bem a verdade, para mim não interessa em quanto vai estar o dólar. Interessa em quanto eu quero que ele esteja. Porque tu pode redear, tu pode ter um range de variação de preço e você está tranquilo em relação a isso, né? Então, hoje a indústria que lida com o comércio exterior, não colocar hedge na estrutura é uma temeridade. Eu ainda brinco, né? Não redear hoje é arriscado. Né? A gente sempre olhava para o derivativo, não, derivativo é risco. Não, hoje não ter derivativo é que é arriscado. Então, acho que isso é um negócio para a gente fomentar cada vez mais. Inclusive, bem provavelmente a gente vai repetir o evento aqui, nesse ambiente aqui, para continuar trazendo um pouco mais desse tipo de técnica para que as empresas possam usar com mais ênfase, né? Saí bem? Cadê o Vinícius? O Vinícius que está cuidando da gravação ali, vou mandar editar essa parte. Pessoal, acho que era isso. Filipão, muito obrigado. Sensacional. Valeu. E obrigado a todos. Quem quiser permanecer com a gente aqui, batendo um papo aqui no hall. Eu sei que tem gente que vai para a Fevale agora em outro evento ainda. Mas nós estávamos competindo com um monte de coisa. Negócio do plano diretor aqui na Câmara, é o evento da Killing na Fevale. É verdade.